Fala pessoal, André Vico por aqui e é com muita alegria que eu venho trazer esse conteúdo para vocês hoje e eu queria falar de um assunto muito polêmico, né, que nós estamos perto das eleições e essa é uma coisa que eu tenho perguntado para mim como cidadão desse país. E o que eu queria trabalhar com vocês hoje é o seguinte: a igreja, ela envolve com política? Porque tem alguns pensamentos que falam que a igreja não deve envolver com política. E tem uma outra linha que diz que a igreja ela tem que envolver com política. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero pedir você, com muito carinho, se você gostar desse conteúdo, já deixa aí o seu like, curta, comente, porque aí o YouTube vai entregar para mais pessoas e compartilha aí, no geral, compartilha e deixa aí o seu compartilhamento com a galera aí, beleza? Então, em primeiro lugar, nós precisamos definir que política e politicagem são coisas extremamente diferentes. Porque a política é uma ordem como você faz uma coisa. Agora, a politicagem que é o que a gente precisa condenar. É a mesma coisa de o mentiroso e a mentira. O mentiroso é o ser humano e a mentira é aquilo que ele pratica. Política em si, ela é boa, mas a politicagem, ela não é boa. E nós precisamos entender que política, simplificando tudo, é só sobre família. Por quê? Porque antes de Deus criar tudo que existe, a primeira instituição que Ele criou foi a família. Então, se você corrompe a família, se você corrompe os valores de uma família, você entende que você destrói a nação. E talvez o candidato ou a pessoa que você está apoiando são pessoas que deturpam os valores da família, como homossexualidade, atacando as nossas crianças, invadindo as escolas e o ativismo chegando em pessoas que não têm condições de responder por si mesmo. Então eu quero te convidar a pensar que a política nada mais, nada menos do que a família. Antes de você escolher uma pessoa, porque nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade e quando a gente for participar da eleição, o candidato que a gente está escolhendo, ele precisa ser uma pessoa que ele precisa ser concentrado na família. Porque quando Deus foi ali fazer a arca de Noé, qual que foi o projeto de Deus? Foi preservar a família para que ele conseguisse reconstruir o mundo. Então, a família em si é importante. E um candidato, ele nasce no seio da família. Eu quero transformar o mundo. Certa vez eu ouvi uma pessoa falando, não sei se foi Spurgeon que falou, quer transformar o mundo? Vá e ame a sua família. Esse candidato que você vai eleger agora nas eleições, ele é uma pessoa que ama a família dele, ele é uma pessoa que ele senta para ouvir, é uma pessoa que ama a esposa dele, é uma pessoa que ama os filhos dele, porque se não for, não serve para sentar naquela cadeira ali para dirigir um país. Timóteo fala que aquele que perdeu a sua casa, ele é pior do que o infiel e negou a fé. E quando nós viemos para a igreja precisa sim falar de política. Sabe por quê? Porque é dentro da igreja que as famílias estão reunidas. O que é a igreja? É a união de famílias. Então, ali que as famílias estão aprendendo. Eu não acredito que a igreja, o político ele deve sair dentro do seio da igreja, mas ele tem que nascer do coração do Senhor. Uma pessoa que nasce do coração do Senhor, ela precisa estar primeiro, com os valores familiares corretos.
porque tudo procede da família. Eu vivo numa comunidade hoje que existe milhões de jovens, milhões de adolescentes, quando eu falo milhões, são muitos, que não tiveram um pai. E aí, os políticos, eles só sobem aqui na comunidade na época de eleição. São pessoas que não aprenderam a amar pessoas e não aprenderam a amar as famílias. E eles têm interesses. E quando eu envolvo a igreja a se posicionar, é o quê? É trazer pessoas que abraçam famílias. E quando eu falo de família, eu estou falando de relacionamento, de proximidade. Pessoas, um político é uma pessoa que está representando várias famílias lá no Senado, lá no governo. Então, quando acontece de subir numa comunidade, só na época de eleição, eu vejo interesse, eu vejo somente interesses, mas eu não vejo as motivações corretas, baseadas em famílias. Muitos jovens estão se tornando criminosos, meninas estão se prostituindo. Por quê? Porque as nossas representações, os nossos referenciais, porque querendo ou não, um político é uma pessoa que representa. Então a primeira coisa que eu tenho que ver é histórico, representatividade, e a igreja precisa estar batendo nisso, na questão de família, na questão de construção de valores. Esse cara que nós vamos colocar lá para nos representar, ele tem que amar a esposa dele. Como é que eu vou colocar um cara lá para representar se o cara é divorciado? A Bíblia fala que aquele que é infiel no pouco, ele também vai ser infiel no muito. Como é que eu vou colocar uma pessoa lá se ele não dá atenção para os filhos dele? Como é que eu vou colocar lá a pessoa se ele não acompanha na escola o filho dele? E hoje nós estamos numa comunidade onde a maioria das pessoas, o grande problema é a orfandade. E nós não temos representantes. Por quê? Porque a igreja não tem batido nisso. A igreja precisa sim. E eu acredito, por mais que ela nasça do coração do Senhor, aí daqui da igreja também pode sair pessoas que vão invadir os governos, invadir a mídia, invadir o sistema econômico. E aí eu entro no meu segundo ponto, que a comissão de Jesus foi que ide por todo mundo. E a igreja, ela não tem pensado nisso, porque quando fala de ide por todo mundo, muitas vezes a nossa ideia é África, e não é África. Quando fala de ide por todo mundo, a palavra mundo significa sistemas. E o sistema político é um sistema. O que Jesus falou? Vá pelo sistema da educação, vá pelo sistema da política e leve meu reino para aquele lugar. E muitas das vezes as nossas igrejas têm falado que a política é tudo ladrão e não têm formado pessoas para ir e mudar esse sistema. Pessoas que com coragem, pessoas que não temem para chegar e colocar lá e mudar o sistema, e bater na mesa e mudar aquilo ali que está, porque muitos conteúdos hoje, muitas coisas é para destruição da família. Você precisa procurar igreja, líder que viver. Você precisa formar pessoas para mudar o sistema, para mudar o que tem sido feito para as nossas crianças. Eu tenho uma criança de 2 anos de idade e muitas das vezes vem lá de cima, por pessoas que nós colocamos. Ah, mas André, ele me deu uma cesta básica. Cara, você vai trocar o futuro de uma nação por uma cesta básica. E você que não, eu vou votar em branco. Você está deixando de exercer a sua cidadania e colocando talvez alguém que tem princípios e valores que irão destruir a nossa nação. Porque eu volto a repetir, a nossa nação, ela é feita de famílias. Se há alguém corrupto lá em cima, é porque lá dentro de casa foi comprado algo pirata, foi comprado algo, ele aprendeu lá dentro do lar. Então, o nosso governo, os nossos representantes,
eles são frutos do que eles estão sentados e aprendendo nas nossas igrejas hoje. As famílias. Então, líder que me vê, invista em família, invista, incendeie o coração de pessoas para tomar o governo e levar o reino, as leis do Senhor, os valores do céu para aquele lugar. Igreja, ela necessariamente precisa de uma responsabilidade. Ela precisa exercer algo que Deus chamou ela para fazer. Porque eu não estou falando de ir pregar só em altar, não. Isso é muito fácil de fazer. Mas quando nós encaramos um sistema, Jesus falou que nós teríamos muita perseguição. Mas bem-aventurados sois vós que passarem por grande tribulação. Então eu quero convidar você a repensar a sua cidadania, a repensar quem você vai colocar para dirigir uma nação. Espera aí, como que ele está sendo dentro da casa dele? Qual que é o histórico desse candidato? Qual que é o caráter? Porque se você vende seu voto apenas para uma cesta básica, eu estou com pena de você. E eu quero motivar você, jovem, menina que me vê de 16 anos. Faça o seu título eleitoral. Procure a justiça eleitoral. E ali exista a sua cidadania. Porque o futuro dessa nação, ela depende de um exercício de reflexão, de colocar pessoas de valores familiares no poder, para que esse sistema corrupto que nós estamos vivendo, ele seja derrubado. E as nossas famílias, os valores da família, eles sejam preservados. Eu quero convidar você a exercer isso. Porque eu volto a frisar que política é a família. Se a família é corrupta, se o pai é corrupto, se o pai rouba, nós vamos ter políticos ladrões. Mas se nós acertarmos uma paternidade, se nós acertarmos os valores corretos, nós teremos uma nação totalmente diferente. Por isso, líder que me ouve, pastor que me ouve, ensine as famílias da sua igreja, ensine as pessoas da sua igreja, ensine o homem como ser um pai, porque muitas pessoas têm o título, mas não funcionam como um pai. E é por isso que nós vemos crimes e muitas pessoas corruptas hoje, que estão replicando a ignorância. Então, líder que me vê, representante que me vê, ensine o seu povo a preservar isso, ensine o seu povo a escolher uma pessoa que tem esses valores, primeiro do reino de Deus e os valores da família. E assim nós vamos ter um mundo totalmente diferente, quando nós exercemos a nossa cidadania e nós voltamos para a nossa família. Se você me perguntar, André, eu quero mudar o mundo. Quer mudar o mundo? Eu torno a repetir. Vá e ame a sua família. E eu quero desafiar você a exercer sua cidadania. Não sei quando acontece, não sei quando você vota aí. Mas eu quero dizer que a nação, ela está dependendo da sua consciência como cidadão. Nós não podemos deixar, porque a Bíblia fala que quando o ímpio governa, o povo perece, mas bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos parar. Não, política é tudo corrupto. Sim, nós temos. E nós temos que ser sal e luz dentro desses lugares. Por isso nós precisamos formar essas pessoas para derrubar esse sistema e para levantar pessoas justas e honestas que vai acabar com essa corrupção e que vai mudar todo esse sistema. Assim eu creio, assim eu acredito que nós vamos ter um mundo muito melhor. Eu vou estar lá para me votar. Eu quero te desafiar a votar em uma pessoa que esteja próxima da família dele, que ame a sua esposa, que tenha caráter e ame seus filhos.
e Deus acima de qualquer coisa. E aí você vai ver a diferença que a nossa nação vai ter. Então conscientize-se. Esse é o meu desafio para você hoje. Beleza? Que Deus possa abençoar o Brasil, que Deus possa abençoar a sua família e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Beleza? Se você gostou, não deixe de curtir aí, compartilhar e tamo junto. É só o começo. Valeu!